Olá, pessoal! Olá, Sheila, que bom que você está aqui comigo para mais uma live. Boa noite. Natália também está aqui firme. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, eu vou começar a compartilhar para algumas pessoas para assistir. Quero vocês compartilhando também, tá? Pega esse aviãozinho e vão compartilhar essa live para muita gente. Principalmente aquela pessoa que só fala que precisa emagrecer e vão falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre emagrecimento, hein? Bora lá, vou lá convidar mais pessoas para participar, hein? Vamos ver. Tô convidando aqui um punhado de gente. Eu quero vocês fazendo o mesmo, hein? Vamos lá. Vamos convidar muita gente para participar. Me ajuda aí, hein? Ó, já chamei um pouco. Ivanildes, boa noite. Pri, Soninha, boa noite. Me ajuda aí, hein, pessoal? Vamos compartilhando. Vou compartilhar com mais pessoas aqui, hein? Vamos lá. Tem muita gente aqui que não... Aí, ó, já com... Jocely, boa noite. Ei, Lulu, tá vendo que eu te chamei, né? Você tá aqui sempre comigo. Luana. Bora lá, Ivanildes, começar o programa? Tô te esperando a sua resposta lá, hein? Hoje eu recebi muitas mensagens falando sobre os mitos e verdades, as dúvidas que as pessoas têm em relação se é verdade ou se não é verdade sobre emagrecimento, mas foram muitas. E aí selecionei algumas que eu acho que é o que mais as pessoas me perguntam, tá? Foram umas 20, deixa eu ver se foram 20, mais ou menos 20, né? Foram 20 perguntas, né, que eu selecionei. Mas teve muitas dúvidas. Eu tô te esperando, viu, Ivanildes? Depois você me falar. Distribuidor também entrou aqui. Não sei o nome. Esperar o pessoal entrando pra gente começar. Vamos lá chamar mais pessoas. Boa noite, André. Hoje aqui minha turminha tá meio barulhenta. Vamos lá chamar, convidar. Pronto, já chamei mais um pouco. Vamos lá. Lembrando, tá? Tem live toda terça e quinta. Cada dia é um tema diferente. E se vocês quiserem dar alguma sugestão de temas, não deixe de mandar mensagem no direct. E boa noite, Fernandinha. Um dia ou outro também faço uma caixinha e sempre coloco lá para vocês colocarem as sugestões. Então não deixem, vão me ajudar também com sugestões de temas, hein? O que vocês gostariam de saber para facilitar? Ó, bolos, amores e sabor. Boa noite. Esperar só mais 2 minutinhos para a gente começar.
quem também quiser fazer pergunta, vocês vão ficando à vontade, tá? Para me perguntar. Vamos lá chamar mais pessoas. Gente, eu tô vendo ninguém compartilhando, hein, essa live. Me ajuda aí a compartilhar. Vamos passar mais informações para mais pessoas, hein? Não vamos ser egoísta, não. Vamos ajudar essas mulheres, esses homens a emagrecer. Tô chamando muita gente. Tô compartilhando. Então vamos lá, já deu? Deixa eu ver, falta um minuto, tá acabando. Pra gente começar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, que é a primeira vez que está entrando aqui, meu nome é Carolina Cury, sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento há 19 anos. E a minha missão é destravar esse seu emagrecimento melhorando a síndrome fúngica. Eu tenho falado muito sobre a síndrome fúngica. Esse excesso de sinais e sintomas que a síndrome causa no nosso organismo acaba atrapalhando o nosso emagrecimento. Eu tenho falado muito sobre esse assunto porque eu tenho percebido que isso está impedindo as pessoas de emagrecer. Então, eu quero que a gente precisa melhorar esses sinais, a gente precisa eliminar, sumir da nossa vida esses sinais e sintomas para que a gente possa emagrecer comendo de tudo e ter uma vida saudável, tá? Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre emagrecimento. Eu fiz uma seleção de 20 perguntas. Vamos lá, eu vou falar para vocês as perguntas que as pessoas foram me fazendo também, compartilhando comigo na caixinha que eu fiz. Eu vou falar para vocês quais são os mitos e verdades sobre o emagrecimento, hein? Depois eu vou explicar cada uma. Então, primeiro, comer de 3 em 3 horas ajuda realmente a emagrecer? Gengibre em grande quantidade faz mal? Não pode pular o café da manhã? Não pode misturar o carboidrato no prato? Olha o tanto de dúvida que as pessoas têm. Então eu vou falar se é verdade ou se é mito, tá? Vamos lá. Outra, jejum intermitente emagrece? Comer menos carne vermelha e comer mais carne branca ajuda no emagrecimento? Água em jejum emagrece? Olha o tanto. Diurético ajuda a emagrecer? Água de berinjela, água com limão. Quem tem síndrome do ovário policístico não consegue emagrecer? E nem diminuir a insulina? Olha o tanto de pergunta interessante. Adoçante faz mal? Low carb emagrece para sempre? Ó. O déficit calórico nem sempre funciona? Arroz e feijão, preciso cortar para emagrecer? E a manteiga ghee? Ela realmente funciona? Eu preciso usar? Vamos lá. Dormir mal engorda? Alimentos diet e light são necessários na dieta? Gente, foram 20 perguntas. São perguntas super interessantes. Lógico que tiveram várias. Eu fiz essa seleção dessas 20 perguntas e agora eu vou tirando essa dúvida de vocês, tá? Então vamos começar por etapa. Então vamos para a primeira pergunta, hein? Vamos saber se é mito ou verdade. Comer de 3 em 3 horas ajuda realmente a emagrecer? Depende, pessoal, depende. Olha o tanto que é engraçado, eu quero explicar isso para vocês. Hoje a gente não tem aquela obrigação da gente estar comendo de 3 em 3 horas. Por quê? Porque a gente tem que esperar nosso corpo ter aquela fome fisiológica, aquela vontade de comer. E não aquela fome emocional que toda hora a gente está comendo. Não, a gente tem que esperar a vontade do nosso corpo. Então hoje
não tem necessidade de comer de 3 em 3 horas. Só que aconteceu um episódio comigo, hoje é terça, semana passada, que uma paciente falou assim pra mim: Carolina, não adianta, eu tô tentando comer na hora que eu sinto fome. Só que na hora que eu sinto fome, é na hora que acaba o quê? Na hora que eu encerro meu trabalho e na hora que eu chego em casa. E aí eu acabo exagerando. E ela falou assim: Carolina, e eu sempre acostumei, que eu já fiz vários tratamentos, até fez tratamento comigo também, anteriormente, agora tá voltando. Aí ela falou assim pra mim: se eu fico muitas horas sem comer, eu acabo perdendo a noção dos horários. Então, por que eu falei depende? Porque no caso dessa paciente, é muito importante ela comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque ela está passando por uma compulsão alimentar, ela está um pouquinho ansiosa devido ao trabalho, e se ela não tiver esses horários, ela acaba se perdendo. Então, para ela é importante esse comer de 3 em 3 horas, tá? Então, deixando bem claro, comer de 3 em 3 horas não tem necessidade. Lógico que a gente não vai pular as refeições principais, tá? Nem almoço, nem jantar. Mas não tem aquela necessidade, tomei o café da manhã, daqui 3 horas eu tenho que fazer meu lanche da manhã, depois eu tenho que almoçar, fazer meu lanche da tarde e depois jantar. Se você está passando por um momento de ansiedade ou compulsão alimentar, eu acho interessante você você comer de 3 em 3 horas. Agora, se você não estiver ansiosa, se você consegue esperar o horário das refeições e você não está exagerando a quantidade, eu não vejo o porquê da gente estar comendo de 3 em 3 horas, tá? Então, gente, isso depende, isso vai depender de cada um, se tem controle ou não. Se você não tem controle à noite, se você estiver exagerando nas quantidades, então eu recomendo fazer o lanche da tarde, tá? Eu recomendo comer de 3 em 3 horas. Combinado? Tá vendo que isso também depende? Então, isso depende de cada caso. Carolina, não tô com fome, não vejo necessidade eu fazer meu lanche da manhã antes de almoçar. Beleza, não tem necessidade. Lembra de quê? De hidratar, de tomar bastante água, tá? Combinado? Agora, se no final do dia você fica ansiosa e estiver exagerando a quantidade, não deixa de fazer o lanche da tarde, tá? Certo? Vamos para a segunda pergunta, hein? Gengibre em grande quantidade faz mal? Verdade, tá? Faz mal sim. A gente tem que pensar que mesmo todos os alimentos que são saudáveis, em grande quantidade, ele não é recomendado. Por exemplo, quem tem hipertensão, quando faz, não vou falar o gengibre em si, mas quando você aquece o gengibre, vai fazer um chá de gengibre, ele pode ser que se a pessoa tiver sensibilidade, pode ser que altere a pressão, tá? Então, se você tá com essa pressão um pouquinho alterada, eu não recomendaria. Lógico, gente, também vai depender da quantidade. Tem pessoas que eu já vi no consultório que gostam de gengibre em todas as refeições. Então, se você já tem uma sensibilidade, é bom que a gente controlar na quantidade, tá? Então, nada de exceder. Todos os alimentos saudáveis, mesmo a gente sabendo que ele é saudável, não é recomendado consumir em grande quantidade, tá? Por quê? Porque cada um pode ter uma sensibilidade, cada um pode ter, um sintoma ao excesso, tá bom? Vamos para a próxima. Não pode pular o café da manhã, gente? Pode sim. Igual eu vou falar para vocês, o café da manhã, eu tenho várias pacientes que não tá pulando o café da manhã. Por quê? Porque ele tá sentindo bem fazendo jejum intermitente, tá? Então não é regra hoje. Agora, essas pessoas que acordam muito cedo, vai estudar, que precisa de um combustível, os adolescentes ou as pessoas que às vezes vai fazer algum tipo de exercício, vai depender muito em relação a isso, tá? Tem pessoas que estão preparadas para fazer exercício de jejum, depende do horário do exercício, tá? Mas não tem aquela obrigatoriedade que a gente precisa tomar o café da manhã logo cedo. Vou falar de mim. Segunda e terça, que eu tomo café da manhã, agora quarta, quinta e sexta eu faço o jejum. E tá tudo bem. Isso foi uma forma que eu decidi de fazer, entendeu? E não tem problema. Agora quem estiver estudando, que precisa de uma energia toda, aí eu recomendo, tá?
Mas, ó, pode pular o café da manhã, desde que não atrapalhe seu rendimento no exercício, seu rendimento no trabalho, pode fazer um teste. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o jejum, eu tive um pouco de medo, a gente acaba ficando um pouco de receio. Mas você fazendo um jejum que seja de 12 horas e acostumando o organismo, ó, dá certinho. Não tem necessidade de tomar o café da manhã, tá? Vamos lá, outra pergunta. Não pode misturar o carboidrato no prato? Então vamos pensar, nós estamos falando no processo de emagrecimento. Você pode até misturar o carboidrato, só que a gente tem que observar em relação ao índice glicêmico de cada carboidrato. É complicado a gente misturar arroz com macarrão? É. Por que é complicado? Porque em relação à quantidade. Se você tiver como pesar e você já sabe a quantidade que você tem que consumir de carboidrato daquela refeição, tá ok. Agora, se você não tem essa quantidade e você não tem controle, aí eu acho que não seria indicado, tá? Mas não faz mal, não tem problema, não vai ser isso que vai atrapalhar no emagrecimento. É só ter controle da quantidade, tá bom? Viu? Então, o carboidrato você pode misturar desde que você tenha controle da quantidade, certo? Vamos para outra pergunta. Jejum intermitente emagrece? Acabei de responder. Emagrece sim. Só que o que acontece? A gente tem que pensar, a gente chama de janela da alimentação. Não adianta nada você estar com jejum intermitente, fazendo de 12, 14, 16, 18, 24, vários outros protocolos. Na hora que você volta a alimentar, você acaba alimentando de porcaria. Aí nisso não vai resolver. Aí acaba atrapalhando o emagrecimento. Eu já tive casos de pacientes, quando veio no meu consultório pela primeira vez, achar que saiu do jejum intermitente e vai para uma churrascaria, ou vai comer uma pizza, ou vai comer um sanduíche. Aí isso não é indicado. Vai acabar atrapalhando o quê? No resultado do emagrecimento, tá? Então, jejum intermitente emagrece? Verdade, tá? Só cuidado na hora que você voltar, a gente chama de janela da alimentação. Na hora que você voltar a alimentar, você comer comida saudável, tá? Tudo alimentando os macronutrientes, os minerais, tudo certinho, tá? Quantidade de carboidrato, proteína, gordura, certo? Então, emagrece sim. Comer menos carne vermelha e comer mais carne branca ajuda no emagrecimento? Também depende, tá? Porque o que acontece? Eu vejo que a maioria das pessoas come muito mais carne vermelha do que carne branca. Só que isso também vai depender. Tem pessoas que têm problema de digestão com a carne vermelha, porque a proteína em si, ela é difícil de digestão. Então tem pessoas que têm sensibilidade. Então, nessa hora, eu recomendo. É bom também a gente fracionar os tipos de carne, porque senão acaba consumindo mais a carne bovina pelo sabor, tá? Então, o que seria o ideal da gente fazer? Vamos pensar que em 7 dias era bom a gente usar a carne branca 2 vezes na semana, a carne bovina 2 vezes da gente consumir o peixe e a carne suína, tá? Lembrando que a carne suína é uma carne branca, ela é uma carne saudável. O problema é o corte dela, tá? Então, quem gosta de carne suína pode acrescentar ela uma vez na semana. Lembrando que você pode estar usando um lombo, dependendo do pernil, tá? Se ele não tiver muito gorduroso, certo? Então, assim, comer menos carne vermelha ajuda a emagrecer? Gente, isso depende. Tem pessoas que têm a digestibilidade para carne bovina tranquila, tá? Mas é bom a gente variar um pouquinho sim. Por quê? Porque cada uma vai ter uma quantidade de proteína melhor, vai ter uma quantidade de ferro, então é bom a gente variar, tá? Vamos para a próxima pergunta. Água em jejum emagrece? Eu vou falar que sim, tá? Verdade. O que é uma coisa que eu sempre oriento? A gente tomar a água de jejum, começar o dia mais ou menos de 300 a 500 ml antes da gente tomar o café da manhã para quem tem hábito, tá? Então, o que acontece? Ajuda no funcionamento do intestino, ajuda na digestão, tá? Então, ela ajuda o transporte da água para os nossos órgãos, então isso ajuda sim, tá? Outra coisa também, não esquecer, quem tem problema de constipação, intestino preso,
Nós vamos tomar água. Não esquece que antes de comer, tomar bastante água, tá? Outra coisa também, a água também, a gente tiver com o corpo bem hidratado, ela ajuda muito da saciedade, tá? Porque tem hora que nosso corpo confunde fome com sede. Logicamente, o que a gente vai achar? Que a gente tá com fome, mas pode ser que em alguns episódios a gente tá com sede, o corpo tá um pouco mais desidratado. Então, não vamos deixar de tomar bastante água, principalmente de jejum, certo? Diurético, ajuda a emagrecer? Gente, eu fora de brincadeira, eu recebo muito essa pergunta. O que vocês acham aí, hein? Emagrece ou não emagrece diurético? Vamos ver se vocês me ajudam aí, hein? Participem. Vamos lá. Então, vamos pensar uma coisa. O que o diurético faz? Ele elimina o quê? Água. Deixa a gente o quê? Menos pesada. Mas elimina gordura? Não. Então isso acaba sendo uma enganação, tá? A gente achar que o diurético emagrece. Na balança você vai ver resultado, mas na gordura em si não, tá? Você vai continuar com essa gordura lá, tá? É igual essas próximas perguntas. Água de berinjela emagrece? Não. Às vezes a pessoa nem toma água, ó. Perde água, mas não gordura. Tá vendo, Selma? Isso mesmo, Vanildes? Não emagrece. As pessoas têm essa mania de achar que o diurético vai resolver o problema, que vai emagrecer. Quantas pessoas que às vezes falam, eu vou tomar um diurético para me colocar um vestido para ir num casamento. Eu já escutei isso demais no meu consultório, tá? Mas isso é mentira, não vai eliminar a gordura. A gente só vai perder água, tá bom? Água com berinjela, não, gente, porque o que acontece? A maioria das pessoas que fala que toma água com berinjela para emagrecer são aquelas pessoas que não tomam nada de água. Que um pouquinho que sente que tomam mais água de berinjela, ela sente mais hidratada, mas não tem nada a ver com o emagrecimento, tá? Vamos pensar que a água ajudou ela o quê? Hidratar o corpo dela. Nesse sentido, tá? Água com limão emagrece? Não, gente, vamos tirar isso da cabeça. Quantas pessoas estão fazendo shot com água com limão e aí chega no final do dia, tá exagerando, comendo tudo errado? Não, gente, nada disso, tá? Isso é mito, certo? Água com berinjela, água com limão é tudo mito, certinho? Agora, vamos lá. Quem tem síndrome do ovário policístico não consegue emagrecer e nem diminuir a insulina? Isso é o que, gente? Na verdade, a pessoa consegue sim. Quem tem SOP, quem tem a síndrome do intestino, quem tem a síndrome do ovário policístico, o que ela precisa fazer? Ela precisa melhorar a qualidade da alimentação dela, ela precisa diminuir esses carboidratos que tem um índice glicêmico maior e ela precisa fazer exercício. Então, só da pessoa fazendo essas mudanças, ela consegue emagrecer demais. Porque as pessoas acham que tem síndrome do ovário policístico, insulina alta, resistência à insulina, que não consegue emagrecer, tá? Consegue sim. Primeira coisa que tem que fazer, mudanças de hábito, tá? Tem que observar se está consumindo muitos alimentos ricos em carboidrato, tanto carboidrato complexos de massas, de pães, como de açúcar em si, tá? De doces. Então isso tem que reduzir, porque tem que abaixar essa insulina, tá bom? Outra pergunta, adoçante faz mal? Na verdade, gente, todo produto industrializado, principalmente esses adoçantes mais industrializados, que tem sacarina, sucralose, tem aspartame, que tem ciclamato. Então, esses adoçantes, eles fazem mal sim, tá? Por quê? Porque eles são produzidos pela indústria. E eles alteram a nossa microbiota intestinal. Então, é bom a gente evitar. Agora, tem pessoas que têm que estar usando adoçante pelo fato de ser diabética. Então, o que eu posso falar? A gente tem que estar consumindo o quê? Mais esses adoçantes naturais, que vem estévia, a gente tem o xilitol, só que também tem pessoas que têm sensibilidade a esses adoçantes. Eu tive uma paciente, que eu nem sei se ela está aqui comigo, ela relatou que ela consumiu um pouco mais de xilitol, que ela teve gases. Isso acaba atrapalhando nossa microbiota intestinal, entendeu? Nosso intestino. Então deixou a barriga dela sempre assim, inchada no final do dia. Por quê? Porque toda hora que ela tomava o cafezinho, várias xícaras ao dia, consumia o xilitol. Então, por mais que ela quis melhorar a qualidade do adoçante dela, porque ela é diabética,
ela tá aprendendo a tirar um pouco o adoçante e o açúcar, só que ela usou em excesso e não fez bem para ela. Então, o que seria o indicado? A gente consumir o café sem adicionar. Esse que seria o mais saudável. Porque o que acontece? A gente tem essa mania de querer procurar substituto para uma coisa que você gosta. Então, nem sempre isso vai te fazer bem, tá? Então, o adoçante que você puder evitar, gente, melhor ainda, porque ele não deixa de ser um produto químico, tá bom? Principalmente esses outros com princípio ativo que eu falei pra vocês, tá? Vamos lá, hein? Low carb, emagrece pra sempre? Depende, né, gente? Low carb emagrece sim. Por quê? Porque você vai low carb, o que é? É a redução de carboidrato. Só que tem pessoas que confundem o que é low carb, o que é no carb. A gente também tem o tratamento no carb. O que significa? Sem carboidrato, tá? Retira totalmente. Então não vamos confundir. Low carb emagrece? Emagrece sim, porque você está reduzindo a quantidade de carboidrato. E aí, se você vai conseguir sustentar essa redução? Se você conseguir sustentar essa redução de carboidrato, perfeito, mantenha uma vida normal. E aí você vai substituindo tipo a qualidade do carboidrato, tá bom? Mas sempre é bom, gente, porque o que acontece? Eu vejo muito aqui na rede social, tem muitos low carb, algumas receitas, que a gente também tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes você acha que não tem carboidrato, tem hora que ela é calórica demais. Então, vamos tomar cuidado, vamos aprender o que realmente que você está fazendo, o que você quer, qual que é seu objetivo. Não vai fazer porque uma pessoa está fazendo e se achou interessante. Combinado? Tá? Vamos lá, em outra pergunta. Gente, é muitas perguntas que eu recebi, tá? E aí eu vou falando aqui para vocês. O déficit calórico nem sempre funciona? O que acontece? O déficit calórico, ele é essencial mesmo para o emagrecimento. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa gastar mais do que a gente consome. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa fica em déficit calórico, só que ela come errado. Ela começa a contar calorias, ela quer contar calorias de acordo com as coisas que ela quer comer. Só que ela esquece os nutrientes que nosso corpo precisa, tá? Então vamos ficar bem atento. Precisa ter o déficit calórico? Precisa sim pra gente emagrecer. Só que a gente também tem que cuidar da qualidade da alimentação. A gente tem que pensar não só a parte quantitativa de caloria, mas a qualidade. Por quê? Porque se a gente não preocupar com isso, o nosso metabolismo não vai funcionar. Nós vamos acabar desregulando o nosso intestino e vai ficando muito mais difícil da gente emagrecer, tá? Então, faz o déficit calórico certinho. É a redução das calorias em relação ao gasto, tá? Então, vamos fazer exercício, mas controla, mas toma cuidado no que você vai comer, tá bom? Arroz e feijão, preciso cortar para emagrecer? Vamos lá, hein? O que vocês acham? Me fala aí, hein? Hoje vocês estão... O que é isso, gente? Terça-feira ainda, hein? Vamos lá tirar as dúvidas, vamos aproveitar. Então, gente, não precisa tirar o arroz e o feijão. Agora a gente tem que observar o quê? Quando a gente faz essa mistura arroz com o feijão, a gente tem alguns aminoácidos essenciais para o nosso corpo, tá? Como a metionina, que é do arroz, e a lisina do feijão. Então, é uma quantidade de aminoácido é uma proteína, que ajuda bastante. Então, a gente não precisa cortar. Isso mesmo, Lana, não precisa. Então, é mito. Agora, eu falo uma coisa para vocês. Eu tenho visto muita gente com muitos gases em relação ao feijão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar. Então, tem pessoas que estão tendo sensibilidade com as leguminosas, que é o quê? É feijão, é lentilha, é ervilha, é soja, é grão de bico. Então, a gente tem que observar. Outro detalhe também importante que eu quero orientar vocês, vamos aproveitar que eu já estou falando sobre isso, deixar de molho o feijão de véspera, pelo menos 12 horas, com uma água normal. E aí você vai trocando a água na hora que for cozinhar. Deixar de molho, isso mesmo. Ele libera uma enzima que chama ácido fítico. Então ajuda? Ajuda, mas quem tem sensibilidade fazendo isso também não resolve, tá?
Eu tô tendo alguns pacientes que eu tô tendo que, assim, diminuir a frequência dessas leguminosas por não sentir bem. Sente aquela barriga inchada no final do dia. Por isso que é muito importante, a gente tem que observar quais são os sinais e sintomas do nosso corpo, o que a gente sente para determinado alimento, tá bom? Mas não precisa, quem não tem esse tipo de problema, não precisa cortar o arroz ou o feijão, só ter o controle da quantidade. A gente tem que lembrar que o arroz é um carboidrato e o feijão é uma proteína vegetal, tá? Lembra do nosso prato? A gente não tem que dividir, fazer aquela divisão certinho? Então, vamos dividir tanto as proteínas como os carboidratos. 25% para cada um, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, hein? Agora eu quero... Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, me pergunta aí alguma coisa que não esteja aqui, que eu já falei. Mas mesmo também, se você não escutou, pode me perguntar também. Vamos lá, hein? Eu quero vocês participando. Sair falando de uma vez, né? Pode me perguntar aí. Yara, vamos perguntar. Selma. Tirar as dúvidas, gente. Vamos aproveitar. Porque tem muitas dúvidas. Eu recebi muitas mensagens. Só que aí eu vou ter que fazer outra live para falar sobre isso, entendeu? Tirando essas dúvidas gerais. Tá? Tudo que vai ajudando o processo de emagrecimento, hein? Então, vamos lá. Manteiga ghee. Vamos entender o que é manteiga ghee. Quem já ouviu falar sobre a manteiga ghee? Ó, aeróbico em jejum é melhor do que... Deixa eu ver, do que 100 aeróbico em jejum. Então, Natália, vai depender. Dependendo do seu nível, do seu aeróbico, entendeu? Se for um aeróbico leve, de meia hora, 35 minutos, numa frequência mais leve, dá pra fazer tranquilo, tá? Agora, se você vê que vai correr mais alguns quilômetros, vai passar de 45 minutos, mais de uma hora, aí já não aconselho, vai depender da velocidade, da intensidade. Tem algumas pessoas que fazem aeróbico em jejum sim, tá? Às vezes só tomou um cafezinho sem açúcar, combinado? Então dá pra fazer. A partir de quanto que a glicose é considerado pré-diabético? Então a gente tem que observar, Selma, tem que ver a glicemia de jejum. Não tem como eu te responder. A partir de quanto? Porque na verdade não adianta nada a gente só avaliar a glicose, a gente tem que avaliar a insulina, aquele HOMA-IR, o HOMA-beta, então para ver se realmente, entendeu? Você tá pré-diabético ou não. Então, assim, às vezes você fez um exame de glicose, de insulina, já tá passando mais de 100, porque isso é muito complicado eu falar, isso vai de cada médico, tá? Porque tem médico que, às vezes, dependendo, tá um pouco bem alterado, ele tenta com a alimentação para ver se abaixa, antes de considerar que é diabético, entendeu? Então, se tá alterado, você já tá considerado como pré-diabético. Se não tá normal, é um pré-diabético, aí você tem que cuidar, tá? Ó, comi um pedaço de pizza domingo e tive estufamento e refluxo imediato, tá vendo? Por quê? Porque você tem alguma, Luana, você tá com alguma sensibilidade aos lácteos, né? Qual pizza que pediu? Qual sabor que você pediu? Mas assim, só da gente pensar no queijo em si, com certeza pode ser que você tá com sensibilidade, entendeu? E ó, você comeu só um pedaço. Então, com certeza. Agora pode ser também a de calabresa, por ser uma fritura, excesso de ômega 6, tá? Pode ser isso também. Vai depender dos ingredientes que tinha essa pizza, tá? Não só o queijo. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Boa noite, Emanuele. Depois você me conta aí, Luana, qual que foi a pizza que você comeu? Ah lá, ó, Carol do céu, foi pequeno. Mas foi de quê? De calabresa? O que foi? Porque se for de calabresa, não deixa de ser uma fritura, ó. Passei muito mal, tá vendo? Então pode ser que você tenha alguma sensibilidade, ó. Estou mudando minha alimentação, mas fico no desejo de chocolate, coisa que eu não tinha. O que eu faço para substituir esse desejo? Carla, a gente tem que avaliar também sua alimentação em geral. Se você tá reduzindo muito carboidrato ou se você tá com excesso de fungo aí, ó, calabresa, Luana, é fritura, tá? Gorduroso, é isso, por isso você sentiu. Não só o queijo, mas é a calabresa. Lembra do excesso de ômega 6? Deixa aquele estufamento, lembra da live que eu falei sobre isso?
tá? Então não adianta, é fritura, excesso de ômega 6 e a gente não sabe, já viu tanto que o óleo tá caro? A gente nem sabe qual o tipo de qualidade que esse pessoal tá usando, né? Que tipo de óleo que eles usam. Com certeza não é um bom produto, entendeu? Tá? Aí, Carla, em relação também a essa vontade de comer muito chocolate, pode ser um sinais e sintoma da síndrome fúngica. Eu tenho falado muito sobre isso nos meus posts, nas minhas lives. Quero que você dá uma lida, dá uma estudada para ver se você tá com algum efeito, entendeu? Que pode ser que você tá com excesso de fungo por ter essa vontade toda hora de ficar comendo doce. Ou porque também você deve estar reduzindo muito o carboidrato, hein? Vamos acompanhar. Às vezes também tá faltando proteína para te dar mais saciedade. Precisa de ter uma boa hidratação também. Isso também a gente tem que levar em consideração, tá? Então vamos falar um pouquinho da manteiga ghee. A manteiga ghee, a gente sabe que ela é mais cara do que uma manteiga normal, só que ela não tem lactose, tá? E ela também não tem a proteína do leite. Ela é mais saudável? Ela é mais saudável. Mas para quem não tem alergia, para quem não tem sensibilidade com os lácteos normais, os leites e derivados, aí não tem necessidade de usar a manteiga ghee. Agora, se alguém já tem um pouco dessa sensibilidade, seria interessante de estar usando, tá? É um excelente produto, tá? Vamos lá pro próximo. Tapioca é melhor que pão, gente? Eu vou falar que depende também. A caloria, gente, igual a gente tem feito muitas comparações aí no Instagram, eu acredito que muitas de vocês já viram. Se a gente comparar um pão francês com a tapioca, dependendo da quantidade de tapioca que você coloca na sua massa, é praticamente igual. O que vai mudar? É porque uma vai farinha de trigo, a outra não tem. Então isso vai depender de como o seu organismo sente. Eu, Carolina, quando eu acabo comendo um pão francês, eu sinto mais queimação. A tapioca eu me sinto melhor. Só que a gente tem que ter cuidado com a tapioca em relação à quantidade. Porque tem muita gente que vem com aquele aparelhinho próprio lá, prontinho da tapioca, vai enchendo. Tem pessoas, o certo é a gente medir pela colher, tá? Pra gente não exagerar na quantidade. Porque dependendo do exagero da quantidade da tapioca, ela fica muito mais calórica do que um pão francês. Agora a gente vai depender como que é a sua reação com o trigo, tá? Então tem várias pessoas, tem muitos estudos que falam que quem tem o hipotiroidismo ou algumas doenças autoimunes, é bom a gente tirar o glúten. Eu não sou radical, tá? Não gosto de tirar isso de todo mundo, isso vai depender dos sinais e sintomas do seu corpo, tá? Vai depender se realmente você tem alguns sinais e sintomas da síndrome fúngica, se tem necessidade de a gente tirar o glúten, tá? Então, gente, a calorias, se você controlar a quantidade de tapioca, é proporcional à quantidade calórica de um pão francês. Agora vai depender o quê? Como que seu organismo, como que é a sua absorção com esse tipo de alimento, tá? Dormir mal engorda? Verdade, gente. Dormir mal engorda. Por quê? Noites mal dormidas, ela acaba aumentando o quê, gente? O cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que ele acaba acontecendo? Ele colabora por o quê, gente? Um acúmulo de quê? De gordura abdominal. Então, quando a gente tem esse cortisol muito alto, a gente acaba tendo uma reserva de energia muito grande e acaba depositando pela nossa gordura abdominal, tá? Então, dormir mal engorda? Com certeza. Por quê? Porque ele altera esses hormônios, principalmente por conta do cortisol, tá bom? E além disso também, gente, quando a gente dorme pouco, a gente acaba o quê, gente? Sem energia. A gente não consegue nem praticar um exercício, a gente fica mais cansada, a gente fica empurrando aquele dia e a gente sente mais fome, porque altera os hormônios. Até altera os hormônios que dá saciedade e altera o hormônio que dá tanto saciedade como compulsão também. Então, acaba engordando. Então, dormir mal engorda? Sim, então a gente precisa melhorar nossas noites de sono, tá? Agora, alimentos light e diet. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ele emagrece? Gente, eu vou falar que é mito, tá? Porque o que acontece? Dependendo dos alimentos que a gente usa, tanto light como diet ou sem açúcar, ele vem com muito produto químico. Esse excesso de produto
químico, o que acontece? Ele acaba desregulando nossa flora intestinal, nossa microbiota intestinal. E quando isso acontece, a gente não tem esse desequilíbrio, que a gente acaba tendo uma disbiose, que é o excesso de bactérias e fungos ruins no nosso corpo, a gente acaba desenvolvendo a síndrome fúngica. Então, quantas pessoas que às vezes, igual por exemplo, esses produtos sem açúcar, eles têm muito o que, gente? Adoçante. E nem sempre a qualidade do adoçante ela é boa, tá? Então, vamos ter muito cuidado com o excesso desses produtos. Então, quanto menos produtos industrializados, quanto menos produtos diet, light, sem açúcar, é melhor. Lógico, eventualmente não teria problema. O problema é a frequência, tá? Então observa, quando você consome esses alimentos, se altera intestino, se te dá mais gases, tá? Então isso a gente tem que ter muito cuidado. Quantas pessoas que eu vejo que quer emagrecer, às vezes usando muito esses produtos e acaba atrapalhando inteiro, acaba atrapalhando nosso processo de emagrecimento, tá bom? Vamos lá, gente, para mais perguntas? Eu respondi, ó, já falei sobre 20 perguntas, hein? Ó, vamos lá, vamos fazer um resumo. Quem mais? Porque tem muita gente que entrou aqui depois, hein? Quer aproveitar, gente? Ó, consultoria, hein? Vamos falar sobre os mitos e verdades do emagrecimento. Quem quer me perguntar? Até agora eu já falei das 20, hein, que eu selecionei. Selecionei 20 perguntas. Tanto que as pessoas me mandaram muitas aqui pela mensagem, pela caixinha que eu coloquei. Quero saber, alguém mais quer perguntar? Teve muita gente que entrou agora. Então, gente, observa os horários. Eu vou estar com a live toda terça e quinta, às 20 horas. Tenta não chegar atrasado. Eu sei que à noite é mais complicado, cada um chegando do trabalho. Mas vamos aproveitar, né? Vamos lá, hein? Mais alguma dúvida que vocês querem perguntar? Deixa eu ver aqui. Porque não adianta, gente, para emagrecer, todo mundo vê as coisas na internet, é muitas informações, cada profissional tem a maneira de falar. Então a gente tem que começar tirando as dúvidas, a gente tem que aproveitar, tá? Então eu falei sobre de comer de 3 em 3 horas, falei sobre o gengibre, falei que a gente se pode pular o café da manhã, que tem muita gente que fica com medo de pular o café da manhã. Falei que em relação que não pode ficar misturando carboidrato. Falei sobre o jejum intermitente. Falei em relação aos tipos de carne, carne vermelha, carne branca. Falei de água em jejum se emagrece. Olha o tanto de perguntas sobre déficit calórico para quem entrou depois. Falei da mistura do arroz com feijão. Falei sobre, gente, muitas. Água de berinjela, água com limão. Então, quem tiver alguma, ó, o pão francês é mais calórico que o pão de forma? Depende. Igual eu falei pra vocês. Lógico, o pão de forma normal, considerando o pão francês, é assim, gente. Vamos pensar assim. O pão francês, o que acontece? É a farinha de trigo. O pão de forma, ele também tem farinha de trigo. Agora, a gente comparar o pão francês com o pão de forma integral, dependendo, igual eu sempre oriento como escolher o melhor pão de forma integral. Tô mudando a sua pergunta, tá? Então, assim, se fosse para me escolher, falar para vocês no período de emagrecimento, eu ia escolher o pão de forma integral. E também a gente tem que observar qual a quantidade de fibra que tem no pão. Não adianta nada a gente ir lá comprar um pão que na hora que a gente olha a informação nutricional não tem nem 3 gramas de fibra. Então não compensa. Vai trocar, como que se diz, né? 6 por meia dúzia, sei lá como que fala, entendeu? Não vai resolver. Agora, comparando o pão francês com o pão de forma, tanto faz. Não deixe de ter produto químico. Dependendo do pão de forma, tem mais produto químico que o pão francês. Não vai resolver o problema, tá? O pão francês, ele não é mais calórico que o pão de forma. Tudo vai depender. Porque tem pão de forma que é light, aí reduz um pouco de caloria e põe mais produto químico, tá? Não vai resolver o problema. Agora a gente está no processo de emagrecimento. A gente precisa usar um pouco mais de fibra para dar mais saciedade. Às vezes é um jeito da gente pensar, tá? Ah, mas eu tô com sensibilidade com o trigo. Aí a gente precisa tirar esses 2 tipos de pães, entendeu? A gente pode usar uma tapioca, a gente pode usar um farelo de aveia, a gente tem opções de aveia sem glúten, tá? Seriam outras opções. O que mais, gente? Deu pra explicar direitinho, Natália? Pode ir perguntando aí, hein? Tem muita gente que entrou depois. Então é
isso, eu acho que eu consegui tirar algumas dúvidas de vocês, principalmente quem tá no processo de emagrecimento, tá? O que vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar no direct. Tô esperando vocês toda terça e quinta, às 20 horas. Tenta não atrasar para vocês participarem, tá? Quero agradecer a presença de todos. Ai, que bom, Natália. Não, então ótimo. Quero agradecer a presença aqui de todos. Então, quinta-feira eu espero vocês aqui às 20 horas, hein? Bora lá, gente, ó, põe em prática tudo que a gente conversou, hein? Todas as dúvidas que eu tirei de vocês. E também as pessoas que foram me mandando. Tem muita gente que me mandou essas perguntas que tá aqui na live, hein? Então, ó, quero agradecer. Boa noite, muito obrigada. Espero todos quinta, hein? Tchauzinho, hein? Bom descanso para vocês. Tchau, obrigada.